Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Hoje nós vamos compartilhar a palavra com o título Benedictus Dominus, bendizer ao Senhor, louvo ao Senhor, louvado seja o Senhor, que foi a expressão de Zacarias, na sua profecia, na sua canção, digamos assim, de adoração ao Senhor. Vocês já tiveram alguma dúvida no coração? Vocês já tiveram alguma dúvida sobre se Deus agiria? Você já orou sobre uma coisa, tendo dúvida no seu coração, se Deus iria atender a sua oração? Há um fenômeno que é bem comum na internet, e a gente vê muito nas redes sociais em especial, que é a convicção rasa das pessoas. E essa convicção rasa, elas demonstram com muita intensidade. Pessoas que não tiveram nenhum estudo, nenhum tempo de investigação ou de meditação sobre determinado assunto, eles demonstram muito conhecimento na internet, nas redes sociais. E as outras pessoas, por causa dessa convicção demonstrada, elas acabam seguindo e dando ouvido a essas pessoas. Ao mesmo tempo em que a internet, ela deu ouvido às pessoas, e eu acho que em geral isso é muito bom, democratizou as informações, mas também tem essa falta de curadoria dos conteúdos que são compartilhados. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando as pessoas possuem um conhecimento raso das coisas, elas acabam tendo uma convicção muito grande sobre aquelas coisas. Isso é um fenômeno que acontece em vários lugares, em várias épocas. E tem um outro fenômeno que acontece quando as pessoas têm um conhecimento mais aprofundado sobre um determinado assunto, que é a dúvida. Que é justamente a compreensão de que ele é ignorante sobre aquele assunto, de maneira paradoxal. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma comparação entre ignorância e sabedoria, dá para destacar 4 tipos de pessoas. Uma são aqueles que sabem e sabem que sabem. Eles têm um conhecimento sobre um determinado assunto, seja nutrição, seja sobre farmacologia, sobre medicina, sobre direito, sobre teologia, e ele sabe disso, ele sabe a importância do seu conhecimento, e é o que nós buscamos, pelo menos com relação à Bíblia. Aqueles que sabem e não sabem que sabem. É meio estranho, mas são pessoas que não entendem o poder e a importância do seu conhecimento. Então, elas possuem um conhecimento enorme. É como se uma pessoa tivesse descoberto a cura do câncer, por exemplo. Ela não sabe do que ela sabe e do poder que isso tem. E tem aqueles que não sabem e acham que sabem. Esses são os mais perigosos. Tem uma convicção absoluta das coisas, só que, na verdade, ela não tem um embasamento para essa convicção. Então, acaba se tornando uma crendice. E a pessoa tem uma certeza absoluta sobre essa crendice. Geralmente, é difícil dialogar com essas pessoas. É muito difícil dialogar com essas pessoas. Porque a fé que elas têm, é baseado em emoções, em sentimentos, ou em pesquisas rápidas no TikTok. Então, muito difícil dialogar com essas pessoas. Mas o 4º tipo de pessoas é o que eu entendo que seja necessário para nós. Aqueles que sabem que não sabem. Eles sabem que não sabem, que têm ignorância com relação a determinado assunto. E é algo que Sócrates disse, né? Eu sei, tudo que sei é que nada sei. E Sócrates era um homem que gostava de investigar as coisas, gostava de perguntar, ele até era impertinente. Porque ele questionava coisas, até coisas do senso comum, que para as pessoas eram algo certeiro, mas ele questionava essas coisas, e depois de aprofundar no conhecimento das coisas, a conclusão que ele chegava é que ele não sabia de nada. E isso é necessário para o passo do aprendizado. Nós sabemos que nós temos a ignorância
de algum conteúdo. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que saber dessa ignorância, a gente tem que saber aonde buscar. E a gente tem que saber fazer as perguntas corretas com relação a tudo isso. Então, por exemplo, a gente tem o ChatGPT, né? A inteligência artificial. E eu entendo que veio para ficar, e eu acho difícil a gente se desvencilhar da inteligência artificial, a não ser que, sei lá, uma bomba exploda tudo e a gente não tenha mais acesso à internet, à energia elétrica, veio para ficar. Mas a inteligência artificial, ela veio para ajudar a gente. Mas quem consegue usar a inteligência artificial? São pessoas que já têm algum conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, eu tenho um amigo que ele é advogado, experiente já há quase 2 décadas, ele exerce advocacia. Ele estava me falando, né, da experiência, né, do uso da inteligência artificial. Ele coloca assim, para fazer um projeto ou um contrato entre determinadas empresas, ele coloca todas as especificações e tal, e diz que vem assim de maneira espetacular. Às vezes ele precisa fazer em coreano, e aí ele manda lá, o ChatGPT manda tudo em coreano. Só que, se eu fizesse isso, não daria certo. Por quê? Eu não tenho nenhum conhecimento jurídico. Então não teria como eu verificar se o contrato era consistente e se teria falhas. Mas o meu amigo, como ele, né, fez direito, né, fez a prova da OAB, já alguns bons anos ele exerce a advocacia, mesmo que o ChatGPT tenha feito conforme os comandos dele, ele consegue verificar se isso está certo ou não, se dá para usar ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vendo a sequência dos relatos de Lucas, e aí, o convite que eu quero fazer é para a gente olhar para aquilo que a Escritura nos mostra. Porque senão, se a gente fizer a pergunta errada, ou se a gente ficar preocupado com coisas que a Bíblia não nos mostra, a gente acaba gastando tempo e energia em coisas que não são essenciais para a nossa vida. Por exemplo, o Agostinho, né? Que é uma referência, um grande teólogo. Ele, sim, é uma referência, foi uma referência para Aquino, foi uma referência para o Calvino, que é uma referência para nós, né? E o Agostinho tinha uma certa ocasião em que ele estava tão nessa viagem, né, de entender as coisas de Deus, as coisas transcendentais, que a história diz que ele estava tentando calcular quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. A viagem, né? Acho que ele não tinha, acho que ele não tinha tomado nada, ele estava sóbrio, né, quando essa questão. Mas imagina pensar quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. E aí, conta a história que em certa ocasião ele estava na praia e tinha uma criança que estava tentando pegar água do mar e encher um buraco que estava na areia, que tinha na areia. Aí a menina correndo, pegava água, voltava, jogava água no buraco. O que acontecia com a água? Naturalmente ela escapa pela areia, né? Aí o Agostinho perguntou: o que você está tentando fazer? O menino respondeu: eu estou tentando encher o buraco que está na areia com a água do mar. Aí o Agostinho viu, né, que tolice, né, que criancice. E aí ele percebeu que ele estava sendo, né, como essa criança. Ele estava sendo tolo, tentando pensar em alguma coisa que a Bíblia não estava preocupada em nos mostrar. E eu digo isso com o maior respeito, né? Quem sou eu, comparando com o Agostinho? Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos objetivos do compartilhar dominical é para que a gente possa perscrutar com calma, olhar com calma o Evangelho de Lucas. E que a gente possa enxergar as coisas que são mostradas, que o autor, né, que Lucas quis nos mostrar, e
mais importante do que isso, o que o Espírito Santo, que inspirou Lucas, queria nos mostrar através do relato bíblico, através do relato do Evangelho de Lucas. E então trazer algumas reflexões e para trazer aplicações para a nossa vida. Né? E hoje a gente encerra a reflexão do capítulo 1 de Lucas, ao longo de um mês, com o relato do nascimento de João, que se tornaria conhecido como João Batista, e com o cântico de adoração de Zacarias, pai de João. E eu quero ressaltar, né, de tudo isso, que as coisas que temos compartilhado no púlpito são coisas básicas e fundamentais. E talvez você pense, poxa, eu já ouvi isso, quantas vezes a gente ouve, né, da pregação de Natal, da história de João Batista, do nascimento e tudo mais, mas essas coisas são básicas e fundamentais no relato do Evangelho. E são muito importantes para o conhecimento das verdades bíblicas, do seu contexto e, posteriormente, para a prática da nossa vida de fé. E Lucas, ele, através de sua investigação minuciosa, ele faz um relato bastante detalhado da vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, e de como Deus preparou com minúcias a vinda do Filho do Homem, né, que é Cristo Jesus. Conforme a gente vai ver no capítulo 2, a vinda do Messias não foi suntuosa aos olhos humanos, porque o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele não nasceu num palácio, ele nasceu num lugar humilde. No entanto, nós vemos um mover silencioso de Deus preparando a vinda do Messias. Nesse movimento, a gente vê uma família sendo diretamente impactada, pois no seio dessa família judia vê um menino que ele iria diante do Senhor para preparar o caminho do Senhor. Então a gente viu nas semanas anteriores como Deus ouviu a oração de Zacarias, no versículo 13, ele promete um filho através da sua mulher, que era estéril, um filho que seria um grande motivo de prazer e alegria, não só para a família, mas para muitos, pois ele seria grande aos olhos do Senhor. Este menino, sendo cheio do Espírito Santo, cresceria como um nazireu e faria retornar muitos de Israel ao Senhor, iria diante do Senhor, preparando o caminho do Senhor, e faria voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos. E aí hoje, né, o nosso diácono André, ele leu justamente o relato do nascimento de João, que será conhecido como João Batista, e esse nascimento é extraordinário, porque ele nasceu de uma mãe estéril, que era estéril, deu à luz junto com Zacarias, que já era de idade avançada, e vizinhos e parentes, quando eles ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor havia demonstrado a essa família, eles compartilharam da grande alegria de Isabel. Né? Então, Lucas ele dá uma atenção no 8º dia do nascimento de João, que era um momento em que faziam a circuncisão. Né? Que, curiosamente, né, dizem que é o melhor momento para fazer a circuncisão. Né? É o período em que há menos hemorragia, né, quando é feita a circuncisão. E conforme o costume, né, daquela época, quando fazia a circuncisão do primeiro filho, costumava dar um nome, e um nome, geralmente o nome do pai, ou pelo menos de alguém próximo, de algum parente próximo. Entretanto, quando as pessoas naturalmente vão dar o nome de Zacarias ao filho, a Isabel fala, não, o nome dele vai ser João. Então, o que eles fazem? Eles confirmam com o pai, com Zacarias, que ainda não consegue falar, né, por consequência da sua dúvida que ele teve perante a revelação do anjo Gabriel. E ele escreve numa tabuinha com todas as letras, com convicção, ele escreve, o nome dele é João. João quer dizer, Jeová é gracioso, ou o Senhor é misericordioso. Então, Zacarias, que duvidara em seu coração das palavras do anjo Gabriel, não mais havia espaço para dúvida em seu coração. Agora, certo da promessa e da vontade do Senhor, dá um nome ao seu filho de João, conforme as palavras de João. Ou seja, ele entendeu o plano de Deus, ele confiando, ele considerando, confiando, crendo na vontade de Deus, no plano de Deus, ele dá o nome ao seu filho de João, ao contrário do que era o costume naquela época. E aí, quando ele expressa e age conforme a convicção que ele tem na vontade do Senhor, imediatamente, versículo 64 diz,
E sua boca se abriu, sua língua se soltou, ele começou a falar, louvando a Deus. Então, com eles, todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. E todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então, esse nascimento, né, de João foi algo comentado e bastante amplamente conversado em toda aquela região, porque foi algo extraordinário. E aí, nesse momento, no versículo 67, Lucas relata que seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Agora aqui, eu queria destacar essa expressão que Zacarias ele foi cheio do Espírito Santo. Por que eu quero destacar isso? Porque numa primeira leitura pode passar batido, mas é muito interessante que Lucas ele faz questão de mencionar que Zacarias foi cheio do Espírito Santo, a Isabel foi cheia do Espírito Santo, João Batista, o seu filho também foi cheio do Espírito Santo, mesmo antes da nascença, Maria. Depois, posteriormente, a gente vai ver pessoas sendo compelidas pelo Espírito Santo, agindo. Ou seja, Lucas, ele enxerga a ação de Deus no relato, em todo o relato redentivo. Ou melhor dizendo, a ação do Espírito Santo de Deus em todo o relato redentivo. E é interessante, né, que Lucas ele escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Atos conhecido como Atos dos Apóstolos, ou alguns teólogos chamam de Atos do Espírito Santo, porque Lucas ele dá muito enfoque na ação do Espírito Santo na igreja de Cristo e através da igreja de Cristo Jesus. Só que quando a gente vai ler o Evangelho de Lucas com calma, com detalhe, a gente observa que Lucas ele não destaca somente a ação do Espírito Santo no livro de Atos, mas no Evangelho de Lucas também. Fica claro e evidente como a ação do Espírito Santo se manifesta mesmo antes da vinda do Filho do Homem. E é essencial estarmos cheios do Espírito Santo para que possamos realizar a vontade de Deus com convicção, glorificando a Deus através de nosso ser, nossos corações e atitudes. Isso é extremamente importante, estarmos cheios do Espírito Santo. E é um fato que muitas vezes a gente menospreza, a gente ignora. Especialmente na igreja histórica, né, na igreja presbiteriana, a gente muitas vezes enfatiza a salvação, a gente enfatiza o estudo da palavra, mas às vezes a gente esquece que para que sejamos salvos, para que possamos compreender e cumprir a palavra de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo não é algo... Vou exagerar um pouco nessa expressão, vai ser meio caricato, mas estar cheio do Espírito Santo não é algo somente das igrejas carismáticas. Todo aquele que crê no Senhor, o Jesus Cristo, a todos os seus discípulos, ele prometeu o outro Consolador, né, lá em João 14, o Espírito Santo, né, que ele nos enviaria o Espírito Santo. E conforme nós vimos nas semanas anteriores, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é Deus, ele foi enviado por nós. Então Deus não só demonstra o seu amor enviando Cristo Jesus, mas também enviando o Espírito Santo de Deus para fazer morada em nós, habitação em nós. Nós precisamos nos sujeitar, confessando os nossos pecados, reconhecendo os nossos pecados, a nossa pecaminosidade e nos sujeitando à vontade de Deus, à palavra de Deus. Nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo de Deus e assim caminhar pela fé. Nesse momento eu gostaria de trazer à memória Zacarias 4:6, né? Palavras do profeta Zacarias, né? Xará do sacerdote Zacarias, pai de João, mas não é o Zacarias do Lucas 1. O profeta Zacarias, que ele disse o seguinte, em Zacarias 4:6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel é um nome bom para dar para o seu filho, se você for ter um filho, né? Mas o
Zorobabel ele foi responsável pela reconstrução do templo de Salomão. E a palavra que Deus deu a Zorobabel através de Zacarias era não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zorobabel enfrentou muitas dificuldades para a reconstrução do templo, enfrentou muitas intempéries, e era importante a reconstrução do templo para restaurar a adoração na região da Judéia, entre o povo de Deus, e para restaurar a cultura de adoração ao Senhor. Mas isso não ocorre por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Ou seja, não adianta a gente forçar isso. A gente não consegue produzir isso. Uma cultura de adoração, uma vida de adoração, uma vida de bendizer ao Senhor, de benedictus dominus, de adorar ao Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, é essencial estarmos cheios do Espírito Santo para que possamos realizar a vontade de Deus com convicção, glorificando a Deus através do nosso ser, através dos nossos corações e através das nossas atitudes. Confiar no Espírito Santo, buscar a orientação, a sabedoria do alto. Quando a gente for fazer as decisões, quando a gente for educar os nossos filhos, quando a gente for fazer negócios, quando a gente for enfrentar uma crise, quando a gente for fazer decisões, quando a gente for namorar, quando a gente for casar, quando a gente for se divertir, é importante a gente estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente for louvar a Deus, a gente for fazer as coisas da igreja, fora da igreja, isso é essencial para que a gente possa glorificar a Deus. E Zacarias, que tinha dúvida no seu coração, Zacarias que ele chegou a duvidar, a questionar da ação de Deus. Ele louva a Deus. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele adquire essa convicção que vem dos céus. Essa convicção que vem da palavra de Deus. Não é uma convicção rasa, como eu tinha mencionado anteriormente. Não é uma certeza baseada em nada, ou simplesmente na sua emoção, na sua opinião. Mas é uma convicção que vem das Escrituras Sagradas, é uma convicção que vem da manifestação do poder, da misericórdia de Deus na sua família e através da sua família a todos os povos. Então ele começa a louvar ao Senhor. Versículo 68 diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então ele adora ao Senhor e ele entende que essa remissão, que essa salvação, que a bênção não é somente para a sua família, mas para todo o povo. E ele diz, ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Então ele reconhece que Jesus queria nascer de José e de Maria. Ele era da linhagem do Davi e que ele iria manifestar, ele ia trazer, ou iria concretizar a salvação de Deus. E aí depois a gente vê que ele está mencionando, que ele está trazendo à memória promessas e profecias antigas nessa nova fase da redenção. Continuando, versículo 70, como falara pelos seus santos profetas da antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados, lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então ele está lembrando, está trazendo à memória as profecias feitas ao longo da história de Israel, desde Gênesis até Malaquias, trazendo à memória o juramento que ele tinha feito a Abrão. E ele está mencionando essa nova fase na história da redenção. Depois ele continua dizendo, o juramento que fez ao nosso pai Abrão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então, aqueles que são alcançados pela graça do Senhor, aqueles que são salvos pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Eu até acrescentaria dizendo, aqueles que ficam cheios do Espírito Santo, eles podem servir em santidade e justiça sem medo de retaliação, sem medo de dúvidas, sem medo de questionamentos,
sem medo de zombaria, sem medo de cancelamentos, sem medo de serem prejudicados por agir em justiça e santidade perante o Senhor, perante a obra redentora de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Mesmo homens de Deus, quando a gente vai ver na Bíblia, eles tiveram momentos em que tiveram dúvidas, tiveram questionamentos. A gente vê homens de Deus tendo momentos de depressão profunda, momentos de angústia, momentos de questionamento. Mas no final eles encontraram graça, eles encontraram satisfação no Senhor, eles encontraram a paz em Cristo Jesus. Eles puderam agir pela fé. Como Zacarias, ele agiu. E assim ele profetizou e assim ele glorificou a Deus. Então no final, ele profetiza, ele abençoa o seu filho, dizendo: "E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados." Então ele está abençoando o João Batista, conforme a vontade do Senhor, conforme o anjo havia lhe revelado, e ele fala, né, do caráter, do ministério, do propósito de João, né, de preparar o caminho do Senhor e para dar ao povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Então, João Batista, ele prega o arrependimento, né, o batismo que ele fazia era o batismo de arrependimento. Ele continua: "Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente", né, Cristo Jesus, "para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz." A gente vê um Zacarias muito diferente do Zacarias que a gente viu há 2 semanas atrás, questionando o anjo Gabriel. A gente vê um Zacarias confiante na promessa do Senhor, no propósito de Deus para a sua família, para o seu filho e através do seu filho. Então, muito provavelmente, à medida que João ia crescendo, nas conversas que Zacarias, o sacerdote Zacarias, tinha com seu filho, isso trouxe a João convicção do seu propósito de vida. É por isso que ele podia pregar com tanta convicção, né? E é muito diferente da convicção rasa que eu compartilhei com os irmãos, que muitas vezes aparece na internet ou nos debates por aí. Porque é algo que foi já preparado de antemão pelo Senhor. Mesmo no Antigo Testamento, né? Mesmo antes do nascimento de João Batista, né? E Deus usa a vida de Zacarias e eu creio que de Isabel também para educar o seu filho, para que ele pudesse preparar o caminho do Senhor, para que ele pudesse pregar ao povo de Deus arrependimento e para que voltasse os seus corações ao Senhor. Então depois diz, o capítulo 1 encerra dizendo: "E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel." Então, concluindo, Zacarias, que tinha dúvidas em seu coração, cheio do Espírito Santo, glorifica a Deus e participa com alegria nos planos de Deus. Irmãos, não tem problema ter dúvidas e questionamentos, mas tenha dúvidas e questionamentos no Senhor. E a gente pode ter altos e baixos, isso faz parte da vida, mas busque estar cheio do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer isso, eu vou repetir, eu vou enfatizar isso, quantas vezes forem necessárias, porque isso é essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida. Para que a gente possa cumprir a vontade do Senhor, para que a gente possa optar por não pecar, realizar a vontade de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa proclamar o Evangelho com consciência, com convicção, glorificando a Deus, desfrutando da doce presença de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E se eu pudesse incluir só uma dica, né? Poxa, como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus ou não? Óbvio que se eu estiver em pecado, né? Provavelmente você não está, então você precisa confessar os seus pecados e tudo mais, e pedir para que Deus encha o seu coração. Mas quando a gente tem muito murmúrio no coração, quando a gente tem muita reclamação, que é diferente de críticas construtivas,
ver as coisas que precisam melhorar e assim por diante. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mas quando eu tenho muito murmúrio no coração, muita reclamação, maldição, quando sai maldição do coração, xingamento, né? Maldição. Muito provavelmente, né, para não dizer 99,9% de certeza, eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu posso estar cheio de mim mesmo, eu posso estar cheio de orgulho, arrogância, de pecado, pode ser qualquer outra coisa, mas não é o Espírito Santo. Então, nesse momento, né, quando a gente se percebe nesse estado, é um convite para que a gente pare um pouco, volte nosso olhar a Cristo Jesus e a gente submeta mais uma vez ao Senhor, buscando estar cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio que o batismo no Espírito Santo ocorre quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo passa a habitar em nós, fazer morada em nós. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo. É o que nós precisamos buscar. E é passivo e ativo ao mesmo tempo, né? Porque é um mandamento. Buscar e estar cheio do Espírito Santo. Então, nós precisamos nos submeter a Deus para que Ele encha os nossos corações. Louvores ajudam muito, né? Busquem ouvir músicas de adoração, músicas bíblicas, com letras bíblicas de adoração ao Senhor. Isso ajuda a encher o nosso coração das grandezas de Deus, das obras de Deus, do caráter de Deus. Busquem ter um tempo separado para meditação na Bíblia, na palavra do Senhor, para que possamos estar cheios do Espírito Santo, para que possamos nos submeter, para que possamos compreender qual que é a vontade de Deus e nos submeter à vontade de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos ter um tempo de oração. Convido a equipe de louvor a vir aqui à frente. Uma característica de quem está cheio do Espírito Santo é que ele louva a Deus. Não é que não há problemas, não é que ele não enfrente tribulações e problemas, mas mesmo em meio a tribulação e problemas, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus. Como ele consegue louvar e glorificar a Deus? Porque ele enxerga a mão de Deus agindo na sua vida, através da sua vida. E não é a bondade de Deus que manifesta somente a minha vida, mas a outras pessoas também. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos aponta para Cristo Jesus. Cristo nos dá livre acesso ao Deus Pai. Que nós possamos ir confiadamente ao trono da graça. Para que nós possamos nos derramar diante do Senhor. Eu gostaria de dar um tempo para a gente orar agora a Deus. Se você se sente longe do Senhor, faz uma oração, fala: Senhor, fala como é que está seu coração. Se tem dúvidas, confessa isso. Senhor, eu tenho dúvidas, tenho angústias, eu tenho tristeza no meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. Se puder confessar o pecado dando nome, melhor ainda. Confessa os seus pecados, para que você experimente o perdão de Deus. E ore: Senhor, enche-me do Deus Espírito Santo. Enche meu coração, enche minha mente com teu amor, com a tua palavra. Para te honrar e para te glorificar. Que assim o Senhor possa edificar a cada um de nós e edificar essa santa igreja. Oremos. Ó Pai, mais uma vez nós nos derramamos diante do Senhor, do jeito que nós estamos. Nós nos apresentamos diante do Senhor. Manifesta o seu amor, o seu perdão entre nós, a sua misericórdia, a sua graça em nosso meio, Pai. Ministra aos nossos corações, Pai. Os corações que estão tristes, que
que são desesperançosos. Que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja dando da convicção do amor de Cristo Jesus. Ministra aos nossos corações, Pai. Que a gente não saia daqui do jeito que a gente entrou, mas que a gente saia daqui diferente, cheios do Espírito Santo de Deus. Manifesta em nós, Pai. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira de nós, Senhor, crenças e crendices que não são bíblicas, que nos afastam de Ti, Senhor. Que nós possamos renovar a nossa mente, nos entregar como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Que a adoração seja restaurada em nossas vidas, Pai. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Que nós possamos bendizer ao Senhor. Possamos louvar ao Senhor em todos os momentos, Pai. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Pai. Edifica a nossa igreja, Senhor, edifica as nossas famílias. Restaura, Senhor, a paz, restaura o amor das nossas famílias, Senhor. Mesmo em momentos em que a gente vê que não há mais esperança, que nós possamos nos derramar diante do Senhor. Confiar no Senhor, descansar no Senhor. E agir conforme a Tua palavra. Para que primeiro, antes de mais nada, possamos glorificar a Deus. Em segundo, para que nós possamos desfrutar da Sua doce presença. E para que o Senhor haja em nós e através de nós, para promover a mudança, para promover a transformação da nossa família, da nossa sociedade, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa sociedade. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem faz em nós e através de nós. Obrigado, Pai. Dá-nos mais fé. Enche-nos do Espírito Santo. É assim que o Seu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Convido todos a ficarmos de pé.